Fala galera, aqui é Vinícius Fetter. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso de LaTeX oferecido pelo PET UFMG. Logo após a vinheta, a gente vai falar um pouco mais sobre formatação de texto em LaTeX. Espero vocês! Uma coisa curiosa em LaTeX é que ele não vai deixar que você separe o texto por mais de um espaço ou um simples enter. Isso serve tanto para a horizontal quanto verticalmente também. Desde que haja um espaçamento, não importa quantos mais você coloque, ele vai manter aquele mesmo espaço. É o que você pode observar nesses slides que estão aparecendo na sua tela. Uma opção, então, para essa quebra de linha é usar duas barras invertidas. Opcionalmente, você também pode usar o comando /newline. Outra coisa muito importante, eu tenho certeza que vocês vão usar muito em LaTeX, são os comandos para dividir o nosso documento hierarquicamente. A gente pode fazer uso de comandos como part para fazer uma parte, chapter para fazer um capítulo, section, subsection e subsubsection. Opcionalmente, se a gente quiser fazer a divisão, mas sem numeração, a gente pode colocar um asterisco, como mostrado aí no slide. Essa sintaxe de colocar um asterisco antes do argumento em chaves é bem comum no LaTeX e geralmente ela significa tirar a numeração daquela parte do seu texto. Lembrando que, a depender do tipo de documento que a gente está criando, aquele que foi definido lá naquela parte Document Class no preâmbulo, alguns comandos não estão disponíveis. No nosso caso, estamos fazendo um documento do tipo article e por isso não vamos poder fazer uso dos comandos /part e /chapter. Para poder modularizar e dividir o nosso projeto para ficar mais organizado, a gente pode fazer diferentes arquivos .text e usar o comando input para inserir esse arquivo. Inclusive, é esse artifício que estamos utilizando na estrutura desse projeto. Dessa forma, a gente pode escrever em diferentes arquivos e deixar cada um desses arquivos preenchidos. Em seguida, basta que a gente pegue esses arquivos já preenchidos e insira novamente eles no documento a partir do comando input. Talvez isso fique mais claro para vocês no decorrer do nosso próximo exercício. Ao final do nosso curso, o nosso projeto vai estar semelhante ao mostrado no slide. Então bora lá fazer o exercício para a gente botar isso em prática. O exercício de agora vai ser lá no arquivo main.txt e inserir o arquivo de configurações através do comando input. Além disso, ainda no arquivo main.txt, adicione o comando beginDocument e o arquivo da capa, conforme explicado no slide. Então pause o vídeo aí, faça o exercício e volte para me ver fazendo e conferir a resposta. Bom galera, eu imagino que vocês já tenham terminado o exercício, então eu vou fazer a minha parte aqui para a gente poder conferir. Bom, agora a gente já descomentou aquelas partes, a gente tem o begin e o end do ambiente document e também tem um input com um certo texto, né? Então, pelo que a gente viu na nossa primeira aula, esse documento já pode começar a funcionar. Vamos ver. Olha que bacana, já está aparecendo, já está ganhando forma. Então, gente, agora para finalizar, a gente volta aqui no nosso arquivo main.txt e adiciona aquelas duas linhas que estavam lá no nosso slide. Depois de adicionar, galera, vocês já podem perceber que o nosso arquivo agora ele tem duas páginas. E a segunda dela tem um conteúdo e esse conteúdo ele está descrito no nosso segundo arquivo, o 02_intro.txt. Então, pessoal, o que nos resta agora é organizar esse conteúdo no arquivo de introdução com aqueles comandos que estavam descritos no slide. Section, subsection e subsubsection. Então, bora lá. Então, galera, depois de vocês terem colocado os comandos, o arquivo de vocês deve estar mais ou menos parecido com o meu, né? Vocês podem ir lá na última página e você vai ver que ele está com um aspecto bem legal, bem organizadinho, bem bonitinho, como é característico do LaTeX. É muito bacana esse exercício. Bom, pessoal, o nosso documento já está bastante bacana, mas para ele ficar ainda mais legal, a gente vai no nosso arquivo da capa e vai fazer algumas alterações para ele ficar ainda mais bonito. Esse arquivo ele tem bastantes conceitos que a gente ainda não viu aqui no curso, mas a gente tem que praticar essa habilidade de pegar templates prontos e já se familiarizar com alguns conceitos que podem ser desconhecidos. Então, para a gente já colocar isso em prática, vamos alterar alguns conceitos aqui da nossa capa. Esses dois campos aqui, autor e e-mail, eles ficam definidos em um outro arquivo, que é o de configurações. Então vamos lá para a gente poder alterar esses dois. Vocês podem ver aqui a modularização de parâmetros. Vocês podem ver aqui na modularização de parâmetros, tem esses dois campos aqui, onde ele está definindo quem são os autores e o e-mail desses
autores dentro do nosso arquivo. Então a gente vai alterar aqui e vai colocar o nosso, né? Porque nós estamos escrevendo. Eu vou colocar o meu, vocês colocam o de vocês. Pronto, galera. Agora que a gente já alterou os arquivos com as nossas informações, a gente pode recompilar para ver a capa com as informações atualizadas. Ctrl Enter é um atalho que a gente usa para compilar o documento, tá bom, galera? Bora ver. Aí, tá ganhando forma o nosso documento, tá ficando bacana. Uma outra ferramenta muito interessante no LaTeX são comandos que permitem a gente selecionar parte do nosso texto e formatar ela de alguma forma. Alguns desses comandos são mostrados aí no nosso slide. E um outro comando que não consta no nosso slide, mas que é muito interessante também, é o comando /textbf, que permite a gente colocar parte do nosso texto em negrito. Outra coisa muito interessante que pode ser feita com muita facilidade em LaTeX é alterar o tamanho da fonte do nosso texto. Com esses comandos que constam aí no nosso slide. Tiny, Script Size, Footnote, Small, Normal Size, Large, 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 Huge, Huge e esse último Huge que ele não existe. É só uma piada sem graça do nosso slide. E para fazer isso, alterar o tamanho da fonte, a gente pode seguir esse exemplo nesse slide que está sendo mostrado na sua tela agora. Aqui, eu recomendo que você abra o seu Overleaf e faça alguns testes, brinque um pouco com essas ideias para você perceber o quão é fácil mudar o tamanho da fonte em LaTeX. Ainda sobre formatação, em LaTeX a gente pode alterar o alinhamento com o uso de ambientes. No slide você encontra as estruturas para alinhar à esquerda, alinhar ao centro e alinhar também à direita, nessa ordem. E agora podemos dar início ao nosso terceiro exercício, que é formatar o nosso arquivo de introdução de modo a utilizar as informações que a gente acabou de aprender. Então pause o vídeo, volte lá para o nosso projeto para enfeitar um pouquinho mais o nosso arquivo e volta aqui depois para a gente comparar as nossas respostas. Bom, pessoal, então para vocês poderem botar em prática e também entender um pouco melhor como funcionam essas ferramentas e comandos de alteração da formatação da fonte do texto em LaTeX, eu vou fazer algumas alterações simples aqui no nosso documento só para vocês entenderem como funciona. Bom, pessoal, esse aqui é o meu trabalho com algumas alterações. Você pode perceber que eu coloquei algumas partes, alguns trechos do texto em negrito e também naquela fonte de máquina de escrever. E com a conclusão desse exercício, pessoal, a gente fica por aqui nessa aula. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Não esqueçam de dar um like, compartilhar o nosso curso e a gente se vê na próxima aula. Até mais!